Oi, eu sou Maurício Lamota e no quadro Tamo Junto de hoje a gente vai falar sobre o tema depressão. Vamos nessa? Para falar desse tema tão importante, a gente convidou uma pessoa que tem a sua história de superação, que é o Anderson Mendes. Tudo bom, Anderson? Como é que Valeu, você tá? Maurício. Tudo bem? Prazer, obrigado, cara. Imagina, eu Obrigado que agradeço. pelo convite, cara. Obrigado você. Desculpa pelo atraso. Imagina, que é isso. Obrigado você por ter vindo aqui e poder compartilhar a sua história, que é tão bacana, com as pessoas. Anderson, me diz uma coisa, quando é que você identificou esse sintoma e o que você fez para dar uma solução para isso? Foi muito curioso a forma como eu descobri, porque eu fui chamado para ser diretor de cena de um projeto do IPQ, o Instituto de Psiquiatria, que é a maior referência no Brasil com relação a essa história toda. E na minha frente estava o líder do IPQ, o Dr. Wagner Gataz, falando sobre as características da doença, sintomas físicos, psíquicos, casos clínicos. Eu pensei que no final da apresentação dele ele fosse falar meu nome completo, o nome da minha esposa, porque eu me identificava em absoluto com aquela história. Só que tem um detalhe, Maurício, e humanos. Uma coisa é você saber, a outra totalmente diferente é você agir. Eu demorei 6 meses para ir atrás. Eu só consegui ir atrás no dia que eu cheguei literalmente no fundo do poço. Cheguei em casa chorando desesperadamente. A minha esposa abriu a porta falando: Andy, o que aconteceu? Quem te fez tudo isso? E eu não tinha quem apontar. Não tinha resposta. Nada tinha acontecido. Não existia um motivo real e concreto para aquilo. Era simplesmente um vazio existencial, que é justamente um dos sintomas da depressão. Tá. E como é que você trata isso? De que maneira você, que sentiu na pele, consegue enfrentar o seu dia a dia? Bom, primeiro eu fui tratar a parte química do meu organismo, e aí eu estou falando diretamente com psiquiatria. Tá. E aí no nosso organismo ou a gente tem ou não tem a questão do equilíbrio químico, a serotonina, os neurotransmissores trabalhando ao nosso favor, gerando esse bem-estar dentro da gente. Então eu não tinha isso, fui buscar através do medicamento. Mas tão importante quanto começar a tomar a medicação foi parar de tomar a medicação. Não por orelhada, porque eu estou me sentindo bem, não. Foi todo um acompanhamento médico para eu ir desmamando, que é o termo técnico dessa história. Entendi. Em paralelo a isso, terapia. E terapia, Maurício, é difícil demais, porque você vai e apanha, e você tem que ser super, você tem que tirar todas as máscaras, colocar a tua verdade ali em cena, porque só dessa forma que você consegue se ver, começar a se enxergar. O profissional também, fundamentalmente, ele precisa conhecer a tua verdade para começar a agir, trabalhar, fazer as perguntas provocativas para desenvolver essa história toda. E isso você acredita que é um exercício diário? Isso Sim, com você mesmo e nesse tratamento paralelo terapêutico? Mas junto com isso, né, então eu trabalhei a parte química, trabalhei a parte emocional. Todos nós somos ignorantes na parte emocional, né? Então eu fui trabalhar todos os medos, anseios, essa história toda. E junto com isso eu tive a sorte, o privilégio de conhecer um alienígena, Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria. Esse cara jogou uma sementinha na minha cabeça chamada alegria. Era possível ser alegre novamente. Claro. Interessante. E aí, pegando esse gancho, você tem um projeto muito bacana, paralelo, que eu queria que você compartilhasse com a gente. Mas antes disso, o Anderson vai contar pra gente o que significa palestrante, Anderson. É um termo que deriva da fazer palestras através do universo lúdico. Eu sou palhaço, na verdade, eu sou um trainee de palhaço, porque vendo o Wellington, os grandes palhaços, eu não consigo chegar nem aos pés desses caras. Então, através do universo lúdico, a gente fala conteúdo papo sério sobre suicídio, saúde mental, emocional, equilíbrio emocional e uma série de outros conteúdos que a gente tem também, mas sempre entregando de uma forma leve, bem-humorada. Quer dizer, eu entendi que o sorriso é um bom aliado para fazer com que as pessoas consigam absorver o conteúdo. Anderson, você tem um livro chamado Depressão Não É Frescura. É isso? É isso aí. O título já é com essa intenção de provocar, porque a depressão é uma doença, em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto do meu trabalho, conscientizar as pessoas que não é um estado emocional, não é uma tristeza, não, é uma doença. Quando você tem algum problema cardíaco, as pessoas se sensibilizam com você. Você precisa buscar ajuda de um especialista. Não é fazendo algum tipo de
de qualquer coisa que você vai... eu vou mudar a minha rotina, vou mudar os meus hábitos. Não, você precisa de ajuda de um especialista. Então esse é o primeiro trabalho que eu desenvolvo nessa história toda. E aí eu falo, o engraçado é que é o seguinte, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou um comunicólogo. Então eu lido com essa história, eu já tive 2 familiares que se suicidaram na minha família, e eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas, porque a depressão é uma doença multifatorial. São muitos fatores que podem agregar essa história toda. Então, eu juntei uma base de dados gigantesca e utilizei da depressão. Uma das pessoas que foi muito bacana que eu entrevistei, ela começou a entrevista falando assim, feliz daquele que tem a depressão. Eu abri uma Matrix e falei assim, que véia louca! Como é que ela pode falar uma besteira dessa? Passado, tempo, maturidade... Você foi entendendo... Ela tá certa, porque foi através da doença que eu consegui atingir a minha potência como ser humano. E é isso, esse é o trabalho que eu levo para as pessoas. Legal. Agora me diz uma coisa, Anderson. Para quem está te ouvindo, para quem está te vendo, o que você deixa de mensagem para as pessoas que identificaram esse sintoma e que pode ocasionar tudo aquilo que a gente já sabe? E o que a pessoa poderia fazer para dar o primeiro passo em busca de achar esse sorriso que você falou pra gente aqui? Primeira coisa, não tá vivendo legal, tá no mais ou menos, tá no médio, tá no morno, não tá certo. A gente pode viver mais, você tem essa história, você queria mais, eu queria mais, você quer mais? Essa é a primeira provocação. Se quer mais, vai buscar ajuda. A gente precisa de ajuda, não é acordando um dia, não é abrindo um livro que a tua vida vai melhorar, vai se transformar. A gente precisa buscar ajuda especializada. Então, desista de uma série de coisas que não são tão relevantes para você. Não desista de você. Faz com que o teu coração não bata, ele batuque. A gente consegue fazer isso, você faz isso, eu consegui fazer isso, você também pode fazer isso. Então, vamos dar essa volta. Essa oportunidade. Para você. É isso aí. Esse é o Anderson Mendes. História de superação na íntegra. Anderson, tamo junto.